O Davi, ele é um arquiteto orientado a empreendimentos residenciais e corporativos, né, isso, Davi? Correto, isso mesmo. Só que ele é um cara de viabilidade. Ele é o cara que diz se o projeto é viável, se para de pé ou se não para de pé. E esse universo, que eu tô te falando de saber se para de pé ou não, é muito grande os acontecimentos que estão dentro dessa bolha. Que é o que nós vamos esmiuçar com ele. Bacana. Pessoal, hoje aqui com a gente Davi Maldonado, um grande arquiteto urbanista. O Renato já deu um spoiler aí. Se apresenta aí pro pessoal. Seja bem-vindo, Davi. Primeiro, Renato, queria te agradecer por esse convite. Você é um amigo muito querido. Admiro muito também. A gente se complementa bastante com conhecimento, experiência de um do outro. Obrigado. E essa aqui é realmente uma ocasião muito especial. E você também conheceu o Ceniazzi. Falou muito bem de você. Legal. E fico contente aí por Prazer. por esse espaço que vocês estão super abrindo e pelo bem-vindo aqui. convite. É uma alegria estar com vocês também. Como eles falaram, né, mais ou menos uma breve apresentação. Eu trabalhei muitos anos com desenvolvimento de empreendimentos comerciais residenciais, verticais sobretudo, prédios, em São Paulo, Grande São Paulo, e também bastante concentrado na região de Alphaville. Então, alguns dos prédios aí que a gente conhece aqui, tanto pelo seu tamanho, pelo case de mercado, eu participei de alguma forma, seja coordenando, gerenciando o empreendimento. Brascano, Vare. Isso, né? O primeiro grande empreendimento que eu tive a oportunidade de participar, né, foi convidado pelo José Lucena, que é um grande nome da arquitetura com mais experiência e tudo mais, né? Que tem um portfólio muito grande em São Paulo e no Brasil todo, né? E é quem eu considero que me mentoreou no ofício, na profissão, na parte empresarial, na questão ética também. Então é um referencial muito importante para mim. Seu mentor de início de carreira? Ou não? Sem dúvida. Foi ele que abriu espaço para que eu pudesse, como um júnior, né, ter acesso à experiência e foi dando cordinha para a gente começar a voar, né? Mas você é novo, né? Então, eu agradeço, eu estou com 46. Não, é novo. Acho que sim, né? Hoje em dia, o pessoal tá chegando, tá passando 100, né? Pois é, a expectativa de vida é cada vez mais alta. É verdade, né? Então, assim, foi justamente... Tive algumas experiências prévias, sem dúvida, né? Mas, assim, acho que aí foi o divisor de águas para mim, porque desde garoto eu sempre quis trabalhar com prédio, né? Então, assim, às vezes o pessoal pergunta, né? O que você quer fazer da vida e tudo mais? Eu, desde garoto, meu pai trabalhava no ramo, né? Na parte de insumos para a construção civil, conhecia arquitetos da geração anterior. Caramba! Grandes arquitetos de São Paulo. E ele, quando eu era garoto, me levava para alguns prédios que ele atendia. Em São Paulo, né? Aí eram grandes nomes como o arquiteto Júlio Neves, que é muito conhecido lá, depois Botti Ruban, Flávio Gasperini, que já estão na terceira geração hoje em dia, e meu pai os atendeu. Isso na década de 80, por aí, né? Você é molecão. Garoto, menino. Mas ele me levava e aí começou a despertar esse interesse por essa área. E tanto é que você, quando chega naquele momento de o que você vai fazer da vida, que caminho você vai seguir, eu tive muita clareza que o caminho era esse. Mesmo tendo outros direcionamentos por questões práticas. Talvez quando você é mais novo, você é menos pragmático, né? Você amadurece e se torna mais justamente, sendo redundante, mas mais maduro para tomar certas decisões. Meu pai era do comércio exterior, ele tinha uma empresa. E eu nunca quis seguir essa área. Eu quis começar do zero. E eu tive todo o incentivo dele. Você é o caçula? Eu sou o caçula. Então, aí foi, eu acho que onde tudo se iniciou. E depois, por grandes, enfim, reviravoltas que a vida dá, eu me vi na oportunidade de conhecer o José Lucena, de ser convidado, né, a desfrutar desse privilégio. Já arquiteto. Que foi trabalhar, já foi arquiteto formado, recém-formado, né, jovem, né, onde ele falou, não, aqui você vai fazer prédio. Né? Então, para mim, foi um cumprimento de um grande sonho só o fato de estar nessa área, né? Que, como você falou, como muitos outros ofícios, né, você tem aberturas infinitas. Né? Esse é mais um nicho de arquitetura. A arquitetura é muita coisa, né? E todos eles demandam de muita experiência, de muita informação, de muito conceito formado para você poder conceber alguma coisa, né? Então aí foi a oportunidade que eu tive e aí eu cresci muito, né? Como eu te falo, quando a gente... Hoje eu falo desde uma outra posição, como quem tem mais experiência agora, mas você aposta no profissional, né? Então eu sou muito grato
por ele ter sido quem de fato apostou em mim, viu o futuro e me impulsionou. Você tinha expectativa de ser um arquiteto padrão no começo? Olha, eu acho que, sem dúvida, mais novo a gente não tem tanta informação assim, para tirar algumas conclusões. Mas prédio sempre foi o meu primeiro interesse. Desde garoto. Antes de entrar na faculdade? Antes. Desde garoto. Não, quero fazer prédio. Como chama quem faz prédio, pai? É o arquiteto. Beleza, então quero ser isso. Eu te confesso, Davi, que assim, eu não sabia que era o arquiteto que trabalhava no desenvolvimento do projeto de um prédio. Sim, às vezes... Eu achava que era um engenheiro. Sim, justamente, às vezes o pessoal, não digo confunde, mas une ambos os ofícios, né? Porque, de fato, o arquiteto desta área ele é muito exatas, né? Porque é viabilidade financeira, viabilidade legal, o que aprova e o que não aprova, em todas as instâncias, que são N instâncias que você tem que lidar, né? São equipes multidisciplinares, assim, muito numerosas, muitos especialistas e todos muito capacitados. Né? Então o arquiteto ele é quem conduz esse processo, exatamente, e quem coordena, quem gerencia e quem viabiliza. Então o arquiteto ele desenha, faz toda a estrutura, passa para o engenheiro só meio que, tipo, reproduz o que estava desenhado pelo arquiteto. De alguma forma, assim, o que eu falo, às vezes o pessoal fala, mas o arquiteto briga com o engenheiro. Eu falo, não, o arquiteto tem uma ótima relação com o engenheiro desde que o projeto seja um projeto bem concebido. Se a premissa do arquiteto, que é a que vale, porque ele que apurou todas as interferências com as instâncias diversas para viabilizar alguma coisa, se ele fez um bom trabalho, vai estar mastigado para o engenheiro e para os demais especialistas. Né? Então, ele fez uma estrutura que não passa. Não, o arquiteto tem que propor uma boa estrutura. É correto dizer que você está entre a cruz e a espada no sentido de que metade do seu desejo é o design e metade é o custo? Aí que entra a arte. Aí que eu falo, aí vem o lado justamente artístico do projeto, do arquiteto, que ainda é humanas, apesar de ter muitas exatas nisso. Então, como é que você balanceia... Porque tem que ser esses dois sentimentos vendável, tem que ser viável e tem que ser bonito. Além de bonito, tem que ser funcional. Percebe, além de funcional, tem que ter espaço no contexto nesse momento, porque o mercado também muda. As tendências... A planta tem que estar de acordo com as tendências daquele momento de mercado. Eu tenho que ter uma percepção, né, do que eu faço, né, que vá além deste momento. Por exemplo, um empreendimento que você conhece muito bem, né, ele tem essa qualidade. Por isso que ele teve o Novari, por exemplo? Um desenvolvimento no mercado que é fora da curva. Sim. Né? Por quê? Porque é um projeto lá de 2000 e... Quanto era... Até a gente perde as contas, 2015. Eu particularmente acho o Novari o prédio residencial mais bonito de Alphaville. E olha que interessante, é um produto que muitos têm. Só que aí você tem diferenciais de planta, de projeto, de conceito, de acesso, de áreas comuns. Enfim, você tem toda uma série de fatores que o arquiteto orquestrou, né, de uma forma harmoniosa. Sem dúvida que a mão do incorporador é muito importante. Então, o arquiteto não faz nada sozinho. Quem é o incorporador? O incorporador é aquele que desenvolve o negócio. O arquiteto faz a concepção prevendo, né, ou antevendo todas as premissas fundamentais de projeto e de viabilidade e também de números, mas o incorporador é o que vai, de fato, manejar o pente fino, né, a sintonia fina de valores, de impostos, tributos. O negócio de viabilizar um empreendimento não é do incorporador. É ele quem assume o risco, é ele quem entra com compromisso financeiro, é ele quem articula essa viabilidade financeira também. Não é o construtor. Não necessariamente, geralmente não. Geralmente o incorporador é às vezes ele também constrói, mas é muito comum que ele contrate um construtor, ou que ele tenha um construtor sócio, enfim. Aí você tem termos de mercado que o construtor também sabe construir, né? Não necessariamente vai incorporar. São decisões aí de carreira que as pessoas tomam, se especializam numa coisa e está tudo bem, é muito bom isso, porque eu preciso, de novo, lidar com níveis de complexidade que são bastante, demandam muita coisa, muita informação e muita experiência. Né? Então, um bom construtor não necessariamente vai incorporar, mas pode entrar de sócio em algum empreendimento. Né? Então, o arquiteto ele faz parte desse processo,
De novo, que é a grande experiência que eu ganhei. Acho que de tudo que eu aprendi a fazer, foi justamente nessa escola de projeto, né, que eu tive desde o início da minha carreira, eu diria até talvez desde a minha formação, foi de ter uma visão ampla do processo. Você pode ser um ótimo especialista, você pode ser um cara especialista em desenhar caneca, e tudo bem. E você vai ser um especialista que quando eu precisar de uma caneca eu vou chamar, porque você é o cara para isso. Mas a minha experiência foi uma experiência generalista, ou seja, que eu tenho um pouco de conceito de todo mundo, que me permite justamente coordenar esse processo, né? Para ter um resultado dentro daquilo que eu entendo que é o viável. Você nunca teve vontade de ser um arquiteto de projeto residencial padrão, por exemplo? Olha, eu já tive a oportunidade, já fiz alguma outra coisa, mas assim... É muito mais empolgante o desafio para você? Ah, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Eu acho que casa a gente até aprende na faculdade isso, né? O habitar é a função primordial do homem, né? Lá no início. Eu já vi projetos residenciais teus que eu achei muito legais. Que legal. Assim, é mão de arquiteto, né? Não tem o que discutir. Mas o prédio é outra coisa, né? Sem dúvida, porque você não deixa de pensar no mesmo, assim, nos mesmos fundamentos, que é o habitar também, só que aí você tem outras variantes. Você tem uma questão coletiva, você tem espaços comuns que atendem a todo mundo, você também tem uma unidade que ela deve ser versátil para atender as demandas de qualquer perfil que aí vá habitar nesse apartamento, por exemplo. Quanto o incorporador influencia no teu trabalho no sentido de talvez até desviar, por exemplo, uma intuição sua de que aquilo seria melhor para o projeto? Existe esse conflito? Eu acho que é uma relação de parceria, sempre deve ser. O incorporador, ele dá a liberdade para você, por exemplo, propor com escala, com folga? Sem dúvida, porque o que acontece? Justamente ele... eu volto, né? É uma parceria, porque... e a gente tem um pouco essa mentalidade parecida, né? Você tem que dar espaço para que a tua equipe desenvolva o trabalho que você precisa, né? Você tem que dar o suporte, você tem que dar os subsídios para que ele esteja num rendimento ótimo para ti. No final de contas, o interesse é seu. Então, num trabalho multidisciplinar como é da incorporação, é a mesma coisa. O incorporador, lógico, há N perfis, mas você tem os caras que têm uma visão um pouco mais definida, porque o cara também tem muita experiência e sabe fazer isso. Só faz isso. Cara, né? Explica um pouquinho o que é uma incorporadora, o que é uma construtora, o que é o arquiteto e o que é o engenheiro. Porque tem muita gente que vai assistir e vai falar... É uma cadeia complexa. Porque pra mim é todo mundo... Legal. Faz tudo e você vai se assustar. Você vai se assustar. Não construí meu prédio ainda. Você vai se assustar com a capilaridade que tem esse nicho que ele atua. É interessante essa sua pergunta, porque complementa a pergunta que ele fez. A gente responde tudo junto, mais ou menos concatenando aí e vocês me ajudam para manter essa ideia unida, essa linha do tempo, né? Correto. Você perguntou da relação entre o incorporador e o arquiteto que faz o conceito, né? Eu falei, rememorando, é uma questão de parceria. Por quê? Porque o arquiteto que está habituado a fazer a viabilidade também tem a experiência dele, a experiência técnica que o incorporador tem desde um prisma um pouco mais distante. O incorporador não vai desenhar um shaft de elétrica, ele sabe que o prédio precisa. Quem desenha e faz isso todo dia é o arquiteto. Você imagina, até a infra. Uma infra. Então o arquiteto, no estudo de viabilidade, que às vezes o terreno nem foi comprado, tem que prever um espaço que eu sei que, tudo bem, não está 100% exato, mas vai atender. Porque eu vou fechar um numérico, né, que vai me dar um valor de venda que vai ser o que vai vingar o negócio para o incorporador, né, que tem que ser fiel. E aí entra a diferenciação que você falou. Qual é o papel do arquiteto? O arquiteto, justamente, ele coordena esse processo neste segmento, tá bom? Porque ele tem a visão do que é projeto, o que o projeto precisa para atender os especialistas. E um dos especialistas é o engenheiro. O engenheiro civil, ele é tanto calculista, que é um cara primordial para um projeto bem feito também, né? É uma relação de parceria muito... para não cair. Exatamente, para não cair, para o prédio também não ficar um bunker, né? Porque tem que ser uma estrutura racional. Peso, também não ficar caro. Peso, estrutura, tudo isso. Correto, ele tem que atender a N normas as quais ele domina e responde, que são as instruções técnicas, é bombeiro, é um monte de coisa, tá? Que ele tem que responder por isso assim, mexer em estrutura é algo muito sério depois de um prédio entregue, né? E não só ele, você tem o engenheiro elétrico, o engenheiro hidráulico, o engenheiro, tem o corpo de bombeiros que também é engenharia,
que também tem outras demandas técnicas, e o arquiteto tem que fazer um projeto que tenha todas as previsões para atender essa turma. Então, e também tem que ser viável financeiramente para atender o incorporador. Que é o VGV. Exatamente. Então, o incorporador, voltando à questão da interferência, quanto mais preciso o briefing ele passar para o arquiteto, muito melhor. Porque ele vai falar, olha, Davi, nesse terreno aqui, está vendendo muito bem um produto tal, tantos metros. Na região. Isso, ele tem, geralmente, né, sempre, tem pesquisa de mercado. Eu gosto de trabalhar com indicadores. Eu acho que é um embasamento importante para a gente tomar decisões, né? Você vai aonde, você esquadrinha aonde que tem essas informações para você ter indicadores que embasem a tua decisão, que não fique só no feeling. O feeling é importante, você tem experiência para isso, mas cara, um indicador ele é um balizador também. Seria o que a gente chama de business plan no marketing. Correto, e indicadores, por exemplo, você tem aí dados do Secov, quantos lançamentos teve nesse período, que tipo de produto lançou, o que vendeu, o que não vendeu. Tamanho. Quantos metros quadrados na região, na Grande São Paulo. Você tem tudo isso. Você tem... as tendências. Levantado, documentado, né? Então, isso são indicadores que nos ajudam a tomar decisões de projeto. E também, lógico, aí vem a questão de o que está tendo na região de lançamento, que tipo de produto. Agora estão lançando um apartamento com a varanda integrada com a área de serviço, exemplo. Isso vira referência para você pensar como vai ser o projeto que você está desenhando. Isso, e também por experiência eu sei se dá certo ou não. Aí eu posso falar, escuta, incorporador, já fiz isso aqui. Não rodou. Vende legal no stand, mas na prática o pessoal reclama muito quando vai morar. Por conta disso, disso. Né? E aí, justamente, a gente vai se complementando e ajudando a tomar as decisões. Sem dúvida, o incorporador também tem N restrições com as quais ele tem que lidar. Por exemplo, às vezes ele fez uma juntada de terrenos, né, onde ele tem que pagar as proporções que ele negociou com o terrenista e, cara, não cabe as lojas que no DR eu consegui pôr e o cara tem que pagar em área porque ele prometeu. E tem um detalhe, né? que me corrija se eu estiver errado. O tamanho do terreno influi no tamanho possível que o prédio terá. Sem dúvida, porque por isso que eu tenho que estudar. Né, por exemplo. Mas é uma limitação de prefeitura até, é uma né? norma. Eu tenho que ir para o código do município, que é específico para cada município, não é igual nunca em nenhum. E eu tenho que ver o zoneamento, eu tenho que ver o coeficiente de aproveitamento daquele terreno, eu tenho que ver o uso de solo que é permitido naquela área, eu tenho que ver... essas são as informações iniciais. Até o impacto do trânsito você tem que prever? De acordo ao tipo de empreendimento, sim. Né? Porque aí eu já saio da esfera municipal. Mas peraí, isso e eu vou você sendo arquiteto. Sendo o arquiteto que faz esse tipo de processo, né? O arquiteto cuida de tudo. O cara que faz casa não necessariamente vai fazer isso. Olha o tamanho. Mas prédio é uma coisa mais complicada. Nesse segmento, sim, tem informações mais específicas. Né? Por exemplo, se eu faço um empreendimento que extrapolou a quantidade de unidades X, né? Então tá bom, a prefeitura vai falar, escuta, Davi, esse projeto eu não vou te aprovar, eu vou te aprovar uma diretriz. Por quê? Você vai ter que ir para o órgão do Estado, que lá, essa quantidade de unidades de população que você está pondo, se enquadra nesse segmento. Então você vai ter que aprovar com eles também. Vai ter um impacto regional. Aí eles vão pedir, esse órgão do Estado, que aglutina vários outros órgãos, cada um com sua especificidade, vai falar, não, Davi, então protocolo aqui para o teu processo, vou te devolver um comunique com todas as minhas demandas. E isso não funciona nos Jardins e no Itaim, né? Olha, funciona de acordo ao tipo de empreendimento. Não, funciona. Só tem prédio agora, é impossível, o trânsito tá ferrado, tudo tá destruído, um bairro que era super gostoso, hoje não tem restaurante mais. Jardins? Tá tudo... Mas aí você sabe, Niasa, você tem outros variantes também que interferem muito, que aí é o contexto político. Você tem também revisão do plano diretor. Você tem muitas outras questões que acabam, por exemplo, de tempo para cá, teve um boom que saturou de estúdios lá em São Paulo. Né? Micro estúdios. Inclusive, eu quero falar com você sobre esse tema depois. Certo, legal, vamos resgatar. Mas assim, por quê? Porque havia uma intenção de você incentivar o adensamento da ocupação em regiões que têm infraestrutura de transporte, por exemplo, que tem metrô. Só que acontece, isso acabou, logicamente, a lei você estuda e você consegue direcionar, você tem que direcionar, aliás, o teu projeto e a tua viabilidade de alguma maneira. Né? Só que teve um efeito que, em alguns casos, acabou fomentando um tipo de ocupação que não era desejada com essa lei. Né? Na verdade, gerou um pool de locação imenso, com uma ocupação que elevou o valor da locação nessas regiões
por uma ocupação que não era prevista quando foi concebida a lei. Ao princípio, não era prevista, não era essa a intenção. Por volume? Mas teve um colateral, por entendeu? Volume? Por volume de movimentação? Mas aí você também tem incentivos fiscais. Se eu falo, por exemplo, e está dando uma discussão lá em São Paulo, sobretudo, eu aprovei esse empreendimento como Minha Casa Minha Vida, como habitação popular. Era sobre isso que eu queria falar. E aí o que acontece? O cara foi lá, vendeu não, mas você pode fazer locação. O cara comprou meia dúzia da sociedade. Vender para investidor. Perdeu a finalidade. Né? Então agora, anos depois de empreendimentos entregues, tem gente recorrendo. Agora como é que fica com quem comprou com essa intenção, porque vendeu com essa intenção? Como é que impugnar isso? Então. Escriturado? Dá pano para manga. Pois é, mas então, aí você tinha unidades não residenciais, que eram apartamentos, mas na escritura era não residencial. Então você não podia ocupar, sei lá, se enquadrava na lei, né, nessa categoria de não residencial. Então eu, como viabilidade, conseguia fazer um valor de venda. Um valor de venda não, mas uma área de venda maior e, por conseguinte, valor de venda maior, me ajuda a vingar melhor o meu projeto, para pagar o terreno e custos e tudo mais, e também ter o lucro. Só que no final das contas eu vendia com essa ressalva. Estou te vendendo, isso aqui é um pouco mais barato, mas é um apartamento que está como NR, você pode alugar por, sei lá, 90 dias. Aí, O que é NR? NR é não residencial. Tá. Pode ser Airbnb. Não, então, não? Mais ou menos. Também está tendo essa discussão, porque tem lugares onde tem NR e onde tem habitação de interesse social. Onde é NR? Interesse social é para quem não pode. Na verdade, a ideia é que o cara não more lá no extremo leste ou no extremo oeste, né, e não trabalha no centro, quem mora no centro. É incompatível o NR com, por exemplo, padrão de locação de Airbnb. Tudo é discutível, sabe? Porque tá tudo também, bagunça, também tem essa questão que você levantou, mas são discussões que foram levantadas porque a partir de intenções que foram aplicadas. Boas intenções, mas mal execuções. Ou então a gente fala boas intenções e de repente uma intenção com uma brecha que mascarava uma outra intenção. Uma intenção, vamos dizer assim, ambígua, capciosa. Pode ser que sim. Assim, a gente só vai chegar à conclusão disso depois que esmiuçar todo esse assunto e chegar um veredito. Me corrija se eu estiver errado. Eu vi que a prefeitura começou a barrar a venda dos não sei se NRs é a palavra. Ou, não, e as habitações de interesse social também. Habitações que é apartamento, é residencial, de baixa renda, porém é baixa renda. Para investidores que estão fazendo locação por temporada. E não só locação por temporada, o cara pode ser, para ele alugar num contrato convencional. Mas não é a finalidade. Não é a finalidade. Não é a finalidade. A finalidade não é especulação. Uma pessoa de baixa renda. Correto. Vamos dizer, com facilitação de crédito. Exato. Tanto é que você tem subsídio da Caixa para esse tipo de empreendimento. Vamos dizer, um financiamento subsidiado. Exato. Então, assim, você tem uma margem menor? Tem, mas aí você tem que gerar volume. Então, tem incorporadoras que só fazem isso. São especialistas em fazer isso. Porque eles fazem empreendimentos de 500 unidades, 1.000 unidades, 2.000 unidades, né? Por quê? Porque é no volume que ele vai gerar o lucro que ele precisa também. A empresa precisa ter faturamento, né? É mais subsidiado que Minha Casa Minha Vida, não é até? Não, na verdade... É a mesma linha? Não é a mesma linha. Mesma linha? Você tem faixas de renda, e houve, acho que uma revisão dos valores, faixa 1, 2 e 3, para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida e para você obter esse recurso do governo, né, para bancar a tua obra. Só que assim... É muito normatizado, não é chegar e pedir a verba. Eles têm critérios, têm parâmetros muito rígidos, né? Mais ou menos, eu cheguei a mexer um pouco com isso também. Você tem formato de projeto, você tem dimensões mínimas, não é bagunça, é algo... Isso que uma coisa que às vezes a pessoa olha de fora, não tem muito noção, até você falou, eu não fazia ideia de que ia tanta coisa. Mas eu sei de gente que não deveria ter comprado e comprou Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Então é todo um processo Tem gente que até coisa que não é casado pra ter cada um pagando lá R$1.000, R$1.500 por mês. Puta picaretagem. É que eu olho essas coisas e falo, cara... a gente vê desvio de finalidade, né? Mas eu sou um pouco... você me conhece, né? Um pouco reservado quanto a algumas conclusões. A gente tem impressões, sem dúvida, né? Iniciais que, enfim, que a gente acaba formando. Mas, né? Há variáveis, né? Há variáveis, porque há minúcias, né? E isso, de novo, quando a gente fica mais velho, a gente aprende isso, né? Quando a gente conhece um processo bem mais a fundo, né? Mas é um pouco do que aconteceu nesse tipo de empreendimento. Aqui em Barueri, o perfil é outro de habitação, porque a norma ela tem mais restrições.
Então eu não conseguia... Barueri tem mais restrições? Mais restrições, por exemplo, quanto a dimensões mínimas. Eu não consigo fazer um apartamento de 20 metros quadrados em Barueri. Né? O código não permite. O código tem uma dimensão mínima para cozinha, para dormitório, para serviço. Aqui né? seria quanto o mínimo? Olha... Aqui é Alphaville ou aqui Barueri? Você tem formas de aplicar a norma e interpretar e, como eu te falo, é tudo muito técnico. As aprovações são rigorosamente técnicas. Ô, Davi, existem né? 2 pesos, Então, 2 medidas, por exemplo, para Barueri vale X e para Alphaville vale Y, sendo que Alphaville é um bairro de Barueri? Eu acho que não. Até sendo redundante com o que eu acabei de afirmar, os critérios são muito técnicos. Né? Tipo, não tem uma situação para Alphaville e uma situação para Barueri. Pode ter com relação à ocupação existente, à densidade de veículos que Mesmo circulam. Alphaville sendo um bairro de Barueri. Isso. Mas assim... Porque as pessoas esquecem disso. Mas deve ser por rua, é muito... Então, mas você tem um relatório, né, que a gente faz de acordo a certo tipo de categoria de empreendimento, que é o RIV, que é o Relatório de Impacto de Vizinhança. Né? E o WAVE, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Isso é algo que a CETESB, que é o órgão do Estado, pede, em alguns casos, e a Prefeitura, em alguns casos, também pede. Justamente onde eu avalio, caramba, eu estou cheio de prédio aqui, está tudo saturado, o que você vai me fazer? Primeiro, me fale o que você está trazendo de população e movimento aqui. Então, você faz esse estudo, é com indicadores, é com amostragem, é tudo muito bem formatado, não é no achismo. Tá? Você tem fórmulas e procedimentos, sim. Você tem formas de pesquisar isso e documentar isso para apresentar, né? E a partir daí, né, você é orientado a estabelecer paliativos. Você vai ter que fazer um rotatório aqui, você vai ter que fazer um trevo aqui, porque você está, sabe? Tem que abrir uma avenida ali. Exato. Então isso acontece. Acontece, sem dúvida. E é isso quem tem que bancar seria a incorporadora. Depende. Depende do acordo com a prefeitura. Depende, é mais que acordo, depende do entendimento, mas também é baseado em fatores diversos. Né? Então, às vezes, você tem, por exemplo, uma área que você está trazendo um melhoramento muito grande para essa região, que, caramba, eu já estou investindo aqui, então a prefeitura, vamos... Você valorizou a área. Aí você negocia a contrapartida, que é o nome disso. Né? A contrapartida é o que vai determinar, que é o que a prefeitura demanda de você para te aprovar um projeto. Porque assim, você não pode pensar também só no teu empreendimento, você está, de fato, gerando impacto. Né? Que talvez por isso você citou um pouquinho Alphaville, que é uma região que tem um forte impacto, sobretudo no trânsito. Né? Então, Alphaville verticalizou demais, né? Verticalizou, tem sido verticalizado há um bom tempo. Há projetos de soluções viárias também há um bom tempo. Nós temos uma obra gigantesca do trevo. Sim, mas que não fica pronta. Há anos eu tive conhecimento, tive acesso a um projeto para solucionar todos os trevos de Alphaville. Né? Só que, de novo, não é só você propor, você também tem que viabilizar isso. Então, o poder público ele também tem suas limitações, aí você também tem... conflito de interesses. Várias instâncias, exato, né? Você tem muitas variantes. Né? Então, mas isso de fato acontece. Por exemplo, aquele empreendimento Alfagran, que você deve conhecer aqui muito próximo de nós. O nome eu sei qual é. Ele estava pronto há um bom tempo. E teve uma liberação depois de bastante tempo de executado. E o empreendimento pronto, mas fechado. Exato, por isso que começou a aparecer prédio agora. O que é isso? É prédio? É um loteamento fechado, é um condomínio de prédios. Né? Você tem portaria, tudo muito bonito, várias muito bem torres. planejado, você tem área verde, você tem lotes para prédios. E agora começaram a aparecer as torres lá. Né, que eles venderam para vários incorporadores, o pessoal começou a levantar porque houve espaço no mercado. Mas um bom tempo esse empreendimento não esteve em operação. Né, justamente por questões como essa. Não, escuta, mas qual que é a solução viária e tal? Enfim, são feitas coisas. Um exemplo disso, que a gente conhece aqui muito próximo de nós, aqui no nosso dia a dia, que é a Via Parque. A Via Parque. A Via Parque é uma via que era inexistente. Eu chamo de novo Alphaville, aquele pedaço. Então, essa via, Renato, que com certeza você utiliza muito para acessar a sua casa, porque é uma via paralela a Rio Negro, o acesso principal, que é o miolo de Alphaville. Então, ela foi feita como... Não, você não pega? Eu não domino aquele pedaço. Sério, cara? É a melhor coisa para você ir para São Paulo e voltar, você foge de todo o centro de Alphaville. Eu já passei lá, é uma avenida enorme. Isso. Ela é nova. Aham. Mas assim, cara, aquele pedaço ali pra mim, eu ainda não tenho domínio de trânsito e tal, porque é uma área enorme que se abriu ali. Então, mas sabe como que surgiu essa avenida?
Vou te contar o histórico, até para a gente entender como é que acontece um processo desse. É uma avenida enorme. Lá mais ou menos em 2000 e... Se me falha a memória, posso estar falando besteira, se alguém tiver uma informação desencontrada, é próximo disso. Lá para 2005, 2004, até 2006, onde é o Green Valley hoje, antigamente era a sede do Banco BCN, Banco de Crédito Nacional. Era um grande terreno, que tinha vários blocos, uma arquitetura muito interessante na década de 70. O arquiteto Lélio Machado, se não me engano, um projeto muito bacana, que é uma sede de banco que não era um prédio corporativo na Paulista, era uma série de blocos espalhados pela vegetação, uma arquitetura de tijolo aparente, brutalista, muito bonita. A sede do banco era aí, as unidades também, tinha clube dos funcionários, era um conceito muito legal para a década de 70, 80, né? Era assim, vanguardista. Com certeza. E a nossa avenida é Andrômeda, você pega aqui a Ipanema, continua na Sagitário, passa pelo Alfa Square, chegou na Quinta do Marquês. Tem o posto de gasolina. Isso. A avenida que vai para Via Parque hoje é Andrômeda. Ela passa em frente ao Brascan? Exato. Essa avenida Andrômeda, ela morria na portaria do Banco BCN. Tá. Não tinha continuidade. Quando foi desenvolvido esse empreendimento pelo José Lucena, que é urbanista também, né? Que é justamente com quem ele com quem é o maior trabalhar. incorporador de Alphaville, você acha? É arquiteto, não é incorporador, né? Ele é quem faz o projeto como você. Exato, eu digo que é com ele que eu aprendi. Entendi. Né? Ele é muito experiente, décadas atrás, né? Década de 80, fez muita coisa em São Paulo e aqui também, né? Então aqui ele teve uma presença muito forte e justamente essa área muito grande pegou a fase, caiu para ele pegou desenvolver. A fase de ouro de Alphaville. Exatamente. Então nesse empreendimento, que era o BCN, o que foi proposto? Eu peguei o final dessa aprovação. Eu entrei nesse processo, comecei a trabalhar nessa época, onde foi feito o quê? Você pegou o grande terreno que era o BCN, foi fatiado, que foi proposto, né, junto com a prefeitura, essa troca de informação, de demandas, de figurinhas. Derrubaram tudo. Então, mas antes disso, era uma grande área, uma grande gleba. Então, o que foi feito? Eu vou continuar a Avenida Andrômeda, vou atravessar, vou dividir em duas glebas, uma maior e uma menor, e vai chegar onde? Vai chegar numa avenida, que vai ser paralela ao rio, que vai me dar acesso para toda essa população que eu vou trazer, não me interferir no trânsito de Alphaville. Porque Alphaville já está saturado. Então, ele não precisa entrar em Alphaville. Né? Exato, eu estou criando uma via paralela de acesso direto ao castelo. Isso. Né? Justamente para não ter impacto. Então, essa troca de figurinha gera esse tipo de solução, que foi muito boa. Assim, em algum momento também houve oposição, porque eu tô criando mais capilaridade para Alphaville, vai se tornar uma rota de trânsito, rota de fuga, parará. Mas, caramba, se eu tenho gente morando aqui, eu preciso também dar vazão. Mas, Davi, aonde é uma avenida, é uma avenida, antes era uma propriedade. Quem é que absorve esse custo? Mas tudo isso vem nos termos, né? Por exemplo, quando eu vou urbanizar uma área como essa do BCN, eu tenho porcentagens de doação para a área pública, porcentagens de vias. As vias porque, também cara, tem ali o que foi de área, vamos dizer assim, para... Não, resumindo, a prefeitura vai chegar para você o que aconteceu na minha família. Brother, a gente vai comer essa parte aqui, e se precisar, a gente vai comer mais um pouco, e a gente vai pagar 0,10% de desapropriação. E é isso aí. Aí você tem que falar sim ou não. Você vai falar não para a prefeitura? Eu acho que você nem tem o não. Então, mas vou te falar, vale a pena falar assim nesses casos, porque o incorporador ganha muito dinheiro. Incorporadora? Claro, o cara que desenvolveu esse terreno, que comprou esse terreno do espólio do BCN, se não me engano foi do Bradesco. Eu não sei a transição da incorporadora fazendo isso com que é o que os lugares. Mas a vinga. Prefeitura falando direto com o pessoal. Mas é outra dimensão de conversa, de impacto as também. As cartas já são marcadas. Da incorporadora eu nunca... Porque, por exemplo, você tem uma área de 700 mil metros quadrados. Cara, você está trazendo 30 mil pessoas para morar aqui porque você vai ganhar muito dinheiro. Então você tem que dar soluções de mobilidade. Né? Você não pode criar um gargalo que prejudique a cidade inteira. Isso vai não somente a circulação de pessoas e veículos, vai também a saneamento básico, vai a questão de diretrizes de alimentação de energia elétrica. Com certeza. Né? Mais fluxo, mais dinheiro, mais movimento, beleza. Só que ter uma ideia, nesse empreendimento, né, no Green Valley, né, voltando assim àquela linha do tempo, foi dividida em duas glebas, uma maior e uma menor, foi feita a extensão da Avenida Andrômeda até o Rio,
foi feita a Avenida Via Parque, que chegava até Andrômeda e depois foi estendida até o Universitário lá no trevo da Unip, lá na frente, né? Porque agora é uma via que serve a todo mundo que mora nos residenciais também, não somente ao Green Valley, né? Com o lote, que é onde está o prédio Brascan hoje, tá? Com o lote, assim, cálculo de padeiro, ordem de grandeza, tá? Não são números precisos, mas com a venda de um empreendimento que foi concebido para ser o âncora comercial de todos os demais residenciais, o Brascan, realmente, ele tem... pagou todo o investimento e todo o loteamento. O Brascan é gigante. Exato. Então, assim, pagou todo o resto. Então, valia a pena ele doar quanto fosse necessário para a prefeitura em vias, em área institucional. A área institucional, por exemplo, é uma outra área que a prefeitura... Áreas de preservação. A área de preservação, você está obrigado, de acordo com você tem um rio aí, você tem que... Aí você tem órgãos do Estado, que além da CETESB, você tem o DAE de recursos hídricos, né? Porque é muito manancial aqui, né? Você tem que atender normas de recuo com relação à nascente e tudo mais, né? Então, assim, área de manancial é delicado, né? Com certeza, dentro de tudo isso ainda gerou muito dinheiro, né? Então, com o prédio sol, os caras fecharam a conta. Meu Deus. Pelo valor do terreno e tudo mais, né? E tanto é que depois a Brascan, que foi quem viabilizou essa aprovação e concebeu a incorporação do Brascan Comercial, que é o que você conhece, isso. Na verdade lançou junto o Brascan Comercial e o Brascan Residencial. Eu nem sabia que tinha Brascan Residencial. Brascan Residencial, que hoje chama-se Gramercy Park. Ah, sim. Que era só o empreendimento Madison, que é o primeiro, que foi o primeiro, lançou junto, porque a ideia é você mora e trabalha no mesmo lugar, né? E depois vieram os demais empreendimentos, ao longo do tempo. Mas a Brascan segurou a gleba menor, que é onde está o Gramercy, que é um perfil de empreendimento, e a gleba maior, que está o Green Valley, ela vendeu. Vendeu para outro incorporador que foi vendendo para outros incorporadores. Caramba! E aí seguiu uma outra linha de produto e tá tudo bem também, tem espaço para todo mundo, né? Mas se você entrar lá hoje, o Green Valley ele é um condomínio, tem uma portaria de condomínios, mais ou menos o formato do Alphagram. Né? É muito bom para segurança, esse aqui é um espaço de convívio muito bacana, tem mercado hoje em dia, tem uma infraestrutura de apoio bem interessante, mas é um perfil de produto, tem unidades pequenas, metro quadrado um valor X, o Gramercy Park são unidades maiores, né, com metro quadrado também com outro valor, enfim, outro tipo de produto. Mas nasceu desse jeito, dessa troca de... O que leva um incorporador a comprar a área e revender a área porque talvez ele desistiu do projeto? Ou ele enxergou ali uma vantagem comercial mais... Ou aparece uma outra proposta, alguém que cresceu o olho e falou, cara... Ele fala, eu vou ganhar mais se eu vender do que se eu construir. Tem isso? Tem fatores de sucessão, tem fatores societários também, tem questão de... É casa a casa. De que você, variável. Às vezes, por exemplo, você quer mudar de segmento, tem incorporadores que trabalham só com unidades menores. O mercado mudou naquele meio tempo. Isso, ou às vezes também era uma multinacional, mudou de dono, mudou de presidente, cortou trajetória. E aí mudou de negócio, né? Então também isso influencia e acontece bastante, né? Em algumas incorporadoras aí que tem capital ou que tem um braço externo, né? Então mas esse é um caso assim bem emblemático que dá para a gente visualizar, né? Como que você viabiliza e como que acontece isso na prática, né? O Green Valley é um caso desse. E o Brascan tá aí, né? Para a gente ver que foi de novo, o primeiro empreendimento do qual eu participei como coordenação. Você participou primeiro do Brascan depois do Novari? Ah, sim, foi bem antes. O Brascan tem mais tempo de vida? O Brascan, sim, ele foi entregue em 2012, o lançamento dele foi em 2000 O Brascan comercial, você está dizendo? O comercial. O lançamento foi em 2007, se não me engano, né? Que é uma obra grande, demorou. Enorme. Tem mais de 100 mil metros de construção. Você está há quantos anos na área, Davi? Eu tô... Daqui a pouco vamos fazer 20 anos. 20 anos. Daqui a pouco, sim. E assim, muito na região de Barueri, né? Sim, São Paulo, capital, Grande São Paulo, e depois 90% do Barueri. Tanto é que eu moro aqui, né? E aqui é um espaço interessante porque a gente vê muita coisa acontecendo. É um microcosmo do que é São Paulo, né? Exatamente. Com o melhor dos mundos, eu diria. Né? Em todo sentido. Alphaville tem muita coisa para acontecer ainda, né, cara? Muita. E Alphaville tem se mostrado, assim, um caso interessante, a evolução dele na linha do tempo, porque com certeza, quando foi concebido na década de 70, pelo Albuquerque Takaoka,
né? Eles... Era uma fazenda, né? Era uma fazenda Tamboré. Isso. Né, que depois, junto com a Tamboré, empreendimentos foi desenvolvido, né, os primeiros loteamentos. Para quem não conhece de onde nasceu a Alphaville, é uma explicação interessante. De um modo geral, né, tem muito detalhe aí que talvez a gente não vai explorar agora, mas basicamente é isso. Então aí você tinha lotes grandes, era afastado, muita gente achava longe, porque realmente não tinha nada, exato, né, mas foi se desenvolver, e foi bacana, né, aí a mão do incorporador, por exemplo, porque ele direcionou de tal maneira que isso aqui se desenvolvesse, que é uma área periférica, distante de São Paulo, num perfil A. Era mato alto. Né? Então, hoje a Alphaville é o que é, porque lá no princípio teve uma como é que fala? Não digo direcionamento, mas teve o tom do tipo de empreendimento. Né? Então, eu lancei um empreendimento no padrão X aqui, eu dei o tom do que vai acontecer. O que foi o real start de Alphaville? Olha, eu considero que eles foram visionários, porque essa aqui foi a primeira Ed City, né, que foi concebida na Grande São Paulo, assim, deste porte, e que tomou esta dimensão. Ed City é aquele conceito que existe nos Estados Unidos, né, que são as cidades de dormitório, né, onde você tem grandes loteamentos, grandes áreas, né, grandes terrenos próximos da cidade, então o custo é menor, você não consegue comparar um lote de um Tamboré 3 com um lote nos Jardins, por exemplo. Sim. Né? Até a questão da segurança, perfil de empreendimento e tudo mais, né? E deu certo. Então eu acho que nesse ponto, voltando ao conceito, né, à aposta, ao direcionamento, foi daí para cima. Então foi daí do A para o AAA, e lógico, né? Há espaço para todo mundo. Então você teve o padrão A, padrão AA, todos os padrões de classe média alta, mas assim, metragens menores, maiores, depois começou a surgir apartamentos. Cresceu. Né? Agora cresceu, mas de novo, sempre com o perfil, um bairro nobre. Um bairro nobre. Né? Com uma infraestrutura, com um diferencial de segurança, que hoje em dia é algo que eu acho que é o que mais conquista e alegra quem vem para cá. Eu costumo dizer que a Alphaville é a última fortaleza. Mas sem essa sensação de fortaleza, né? De estar trancado. Exato. Porque então, assim, em Alphaville, realmente... se você mora e a sua vida profissional está em Alphaville, você não sai de Alphaville. É isso mesmo. Você está no ecossistema autossustentável. E se precisar ir para São Paulo, você está a 15 minutos da Faria Lima. Exatamente. Né? Então, isso também é uma grande vantagem. Eu tive a experiência de um tempo voltar para São Paulo tá bom, 15 minutos não, pô. Aí é de Porsche. Mas... Olha, tá bom, 20 num carro que não é Porsche. Não, vai. Eu demoro sempre pra voltar uns 25 minutos, meia hora. Mas que região de São Paulo você... Moema. Então, o meu referencial é Faria Lima, porque assim, é São Paulo, é a Iguatemi, é Eldorado, é São Paulo mesmo, né? Eu tenho muitas relações comerciais nessa região também. Então, assim, quando eu marco uma reunião em São Paulo, um almoço, que é fora do horário do pico, ou uma reunião às 14 horas e vou voltar às 15, 16, é 20 minutos mesmo. 20, né? No máximo. Lógico que não minutos. Média é 20, 25. Que não é um contexto de 8 da manhã, não é. A gente sabe disso. Não, mas lugar nenhum em São Paulo, 8 da manhã você vai chegar. Não existe. Exatamente. De Moema até o Eldorado. Com trânsito? 1h30. Exato. Então, assim, essa é a grande facilidade. Alphaville é longe, mais ou menos. Você está em São Paulo. Você está com um pé em São Paulo e um pé fora de São Paulo. Né? Com o ônus e o bônus. O ônus da distância, eu acho que vale pelo bônus da segurança, o planejamento. Né? Aí sim eu me atrevo a ser um pouquinho mais preciso na minha concepção, na minha ideia. São Paulo é um lugar que, infelizmente, se degradou assim, de uma forma galopante. Né? Não era assim há alguns anos atrás, vamos pôr, 10, 20 anos atrás, não era assim. Né? Isso até conversando com o pessoal próximo e tal, para não falar que a gente está na nossa bolha, não. São Paulo tinha ainda um espaço para você poder transitar pela cidade, para você usufruir da cidade, sem tanto medo que hoje em dia. Eu vou dar um pitaco e você me fala se eu tô errado ou tô certo, ou em parte certo. Eu acredito que as famílias antigamente moravam ali no Jardim Europa, aquelas casas gigantes, 7, 8, 10 suítes, um negócio absurdo, e as famílias foram diminuindo. Os filhos desses,
dessa casando. galera, casaram, mas em vez de ter 4, 5 filhos, tem um no máximo. Então eles preferiram coisas menores. Então aquelas casonas lá, ou você vende por merreca, porque ninguém quer comprar aquilo lá, a não ser para construir prédio, mas depende do plano diretor. Não pode. Então, assim, fica travado. Então o cara tem que alugar pra quem? Pros novos ricos. Tanto que Aí você os tá novos falando ricos, que é verdade. essa galera que tem muita grana de herança, não sei o quê, quer se afastar. E é onde cresceu a Fazenda Alvorada, a Fazenda Boa Vista, a Fazenda da Grama, etc. Que a galera tem uma outra qualidade de vida. Inclusive, na minha opinião, esses lugares que estão crescendo, esses grandes condomínios super, hiper luxo, em volta, provavelmente vão acabar daqui 10, 15 anos virando meio que um Alphaville, porque vai O que você está populacionando dizendo em é volta. interessante, porque assim, eu tenho inquilinos dos meus apartamentos que eles têm uma casa no Residencial 1, por exemplo, alugada, e ele saiu da casa e mora num apartamento menor Sim. porque a casa já não faz mais sentido. Exato. Sabe por quê? Porque é um público que ficou mais velho. Então os filhos não estão mais na casa. Não faz sentido para eles ter uma casa com escada. Isso é uma realidade muito comum aqui em Alphaville. E voltando um pouquinho para São Paulo... Tem que nem alguns você- inquilinos que são proprietários de casas e Sim. pivotaram pro apartamento. Eu frequento um pouco, né? A gente conhece aqui a região e todo o nosso círculo está aqui, né? De amizades, de contatos comerciais e tudo mais, né? Em vários âmbitos. Você conhece né? gente que... E é interessante que você conhece. Você tem mãe, eu também tenho, né? De mais idade e tudo mais. E eu vejo que é uma realidade, assim, das amizades né, e tudo mais, muito, assim, frequente. O pessoal não tem mais filhos, os filhos estão com outro estilo de vida, outro momento da vida, estão distantes, né? Só que eles ficaram com as casas, né? E fica naquele impasse, tá, mas eu vendo, alugo, o que eu faço? Vou para um apartamento? Manutenção altíssima. Altíssima, risco de uma pessoa de mais idade, risco de queda, sabe? Isso é muito comum, né, de acontecer. Não, mas e cuidador? É uma preocupação, né? Também mesmo o pessoal se cuidando um pouco mais hoje em dia, né? Talvez um pouco para evitar ou para exercer um paliativo para essas circunstâncias, né, do amadurecimento, mas direto, assim, as pessoas vendendo casa, alugando casa, indo para um apartamento. Então, mas Né? é basicamente o que eu falei. Agora, São Paulo, Você falou certinho. Eu acho que faz muito sentido, sim, concordo contigo. Só com relação a São Paulo, eu acho que tem um outro fator que é realmente a questão socioeconômica. Nós temos muita pobreza lá que está esparcida pela cidade, sabe? E isso acaba refletindo na delinquência, na insegurança, né? E aí vem aqueles casos, o cara está lá no almoço à Vila Madalena e está tomando um tiro. Não tem mais aquela ideia, bairro bom, bairro mais ou menos. Não, qualquer lugar é um lugar de risco hoje em dia, sobretudo lá. Moema, em né? 4 anos, eu morei 9 anos em Moema. No começo, eu andava na Avenida Ibirapuera, vinha do escritório para casa a pé, sem medo de nada. Pois é. 4, 3 horas da manhã. Hoje não é em dia, possível. a Moema registra um assalto a cada 2 horas. Exato. Eu lembro que um tempo eu estive em São Paulo, Você né? tem sentido essa insegurança em Moema? Ou normal, isso é coisa de noticiário? Cara, eu acredito que já fui assaltado uma vez. Em Moema? E o cara achou que era a polícia. Então eu não sei se é minha postura andando na rua que a galera Que fica afasta. meio... Porque assim, ou ele tá armado ou ele é louco mesmo, entendeu? Eu ando na rua sozinho, pareço doido. Porque, né, exatamente pra inibir isso aí. E eu fui assaltado a única vez por causa do Uber. Que o Uber lesou o senhor de idade, coitado, né? Ele travou as 4 rodas. Em vez dele acelerar e sair fora, porque dava, ele paralisou assim, os caras vieram. Travou. Os caras foram assaltar o carro da frente. Só que levaram o carro do cara. Um puta perrengue. E é um estilo de vida que quem não tem opção tem que viver com isso. É um nível de tensão, é um Play the nível de game. estresse. Exato, pessoas jovens, pessoas de idade, sabe? Isso é triste. Não, Por exemplo, eu tive uma situação que há muito tempo não ia para o centro de São Paulo, e teve uma ocasião que nós fomos. Meus pais tiveram empresa lá no centro há muito tempo. O centro da cidade era um lugar de negócio antigamente, né? Só no Brasil, que é a Zona Sul, que é a área nobre. Exato. Nos outros países do mundo, a Zona Nobre é o centro. Sem dúvida. E São Paulo, quando você vê, você der uma passeada por lá, para mim foi uma experiência, né? Não, vamos o seguinte, não vamos de carro, vamos de metrô. Né? Chegamos de metrô. Meu pai tinha escritório lá, então minha mãe lembra muito bem, ela administrava para ele. Ela falou, não, vamos aqui na Barão de Tapetininha, conhece as ruas de cor, de memória. Porque eu ia lá
naquele pedaço, tal, o Teatro Municipal, a gente chega aqui, tal lugar. A pé, que é o que eles faziam. Né? Cara, uma tristeza. Porque você vê que há aquela memória do que era, né? Longínqua. Não é mais. Longínqua. É um lugar lindo. A gente conversa muito sobre isso. Há um tempo atrás eu estive lá em Madrid e o pessoal se encanta com Madrid. Uma cidade organizada, bem cuidada, limpa, né? Bonita, preservada, segurança, as pessoas, realmente tudo 10. Você anda na Gran Via ali, 4, 5 da manhã. Gran Via, você tirou da minha boca. Você olha, você anda na Praça Patriarca, Teatro Municipal, não tem nada a ver com a Gran Via. Nada. Exatamente a mesma coisa. A diferença está na ocupação que se dá para esse espaço. Então São Paulo poderia ser como uma grande cidade dessas. Exato. Né? Só que não é. Por quê? Por questão de políticas públicas. A ocupação que se dá para essa região, o tipo de uso que se dá para essa região, é aí que eu tiro a conclusão. A população de lá também, cara. Então, mas aí que eu falo que está conjunto. Degradada. Sabe por quê? Porque aí você também tem políticas públicas que podem fomentar isso, mas de uma forma assim, que englobe um todo, não somente uma ação. Né? E nesse ponto, assim, a conclusão, de novo, considerando que são N fatores, é decepcionante. Porque quando você anda para lá, eu lembro que nós fomos passear, vamos num lugar que eu gostava de ir, no Ponto Chique, que é um clássico, lá no Lago da Auruche. Ponto Chique é onde inventaram o Bauru, você sabe essa história? Não, eu já ouvi falar, mas então, eu não lembro de ter. O Ponto Chique é muito interessante porque é onde o pessoal da Semana de Arte Moderna de 22, Tarsila da Moral, Oswaldo de Andrade, se reuniam. Caramba! É aquele mesmo Ponto Chique. E lá o Bauru é tradicional. Fomos lá, almoçar um capelete, foi super gostoso, assim, as memórias, né, afetivas e tudo mais. Mas você vê, é um oásis que está lá, ainda amparado nesse valor histórico que ainda gera uma receita para esses caras, mas lugar que você não pode passear à noite, no sábado à noite. Né? Nem chega. Não dá. Você não tem como você ir lá, sei lá, levar alguém para jantar numa segurança que você faz aqui, por exemplo. Né? E eu digo, não é paranoia, é uma questão de... Não, infelizmente é constatação da realidade. Mas Exato. eu fui... Essa é a pena que dá, sabe? Quando a gente olha para São Porque Paulo. as pessoas acham que quando a gente fala de Alphaville, eles acham que a gente é bairrista. Pois é, isso é muito comum. Porque o cara que tá em São Paulo, quando ele escuta um cara de Alphaville falar, ele fica até um pouco incomodado, porque ele fala, esse cara, a cabeça dele é um ervilha, ele só pensa em Alphaville. Mas não é, que infelizmente a diferença é discrepante. Você vê, São Paulo também, nós viemos daqui de lá. Eu morei 9 anos de Moema, amo Moema, nunca imaginei que eu sairia de Moema. Exato. E isso é um pouco o que decepciona, sabe? Você vai lá na Líbero Badaró, Martinelli. Nossa, tem história. Lugar lindo tem história. De arquitetura. Não tem nada a dever para uma Gran Via. Cara, mas infelizmente não dá para... O Terraço Itália, eu fui lá recentemente com a minha namorada, assim, você desce do Uber com medo. Sim. Não, tenta ir na Sala São Paulo, que é um lugar precioso. Cara, você chega, entra de carro e sai de carro e vai embora. Porque, infelizmente, tudo bem, agora eles estão com uma intervenção para habilitar aquele lugar, a questão da Cracolândia, mas mesmo assim não é tirando o pessoal de lá que você resolve. Tem muita coisa, é muito mais embaixo. Tem muita coisa para fazer. Tem. E estrutura nós temos, sabe? Você tem equipamentos de infraestrutura maravilhosos. Que quer investir, você tem. Então, é nesse ponto que eu acho que a Alphaville, assim, pode ser um paradoxo, mas... de alguma forma impulsionou a Alphaville, logicamente, como ação de quem aqui mora, investe e tudo mais, né, a ter um espaço com qualidade de vida, e você vê, né, com estrutura para atender todas as nossas necessidades. A valorização do metro quadrado fala por si. Sim, sem dúvida. O quanto tem subido o metro quadrado em Alphaville. Não, mas aí em qualquer lugar tá subindo. Os caras estão viajando na maionese. Mas, sabe... Tá um negócio absurdo, mano. Ainda mais com os impostos novos, né? Você tem... repasses aí. Exato, né? Tem muitas questões, mas ainda digo, o saldo, sendo aí pragmático, ainda é positivo. Não, Alphaville é muito mais seguro, não tem o que colocar ou tirar. Sem dúvida. E, com certeza. Mas, até quando? Essa a minha preocupação. Moema era o paraíso. Mas era uma ilha de excelência. Então, né? Mas assim... Mas aí abre metrô, aí abre não sei o que, nada contra, eu acho que tem que ter, mas cara... É o progresso. Tem que melhorar as castas sociais. É o preço do progresso. Mas quando eu olho para Alphaville, uma coisa que me conforta, pelo menos, é que Alphaville foi projetado para ser Alphaville. Tá bom, mas... Com suas restrições de acesso, com os seus controles de guarda municipal,
Honda, dos próprios condomínios. A Alphaville investe muito nessa parte do monitoramento, da segurança, câmeras para todos os lados. Sim, e na verdade, resgatando um pouco o que você disse, que às vezes o pessoal fala, mas a questão de bairrismo não é. Na verdade, são ações que deveriam acontecer em todos os outros bairros. Exato. Isso é fato. Então não é por ser exceção que você também deve ser satanizado, demonizado, né? Porque você ainda quer preservar alguma coisa de segurança, algum espaço de convívio, né? Que é o que deveria ser denominador comum. Mas aí você acaba virando bairrista, entendeu? Mas então, isso, os políticos que são populistas, eles querem entrar para acabar com isso. Tanto é que se entrar um cara que seja mais populista para Barueri, ele vai fazer mais pontos de acesso, vai fazer não sei o quê. E aí ferrou a porra. Mas sabe, olha, Nias, aí com uma visão, lógico, né? Compreendo o que você fala, mas talvez um pouco de arquiteto, né, de urbanista, que a gente maneja muito a questão social também. Com um cuidado da gente pensar assim, no espaço para todos, cada um com a sua devida demanda, sem dúvida, e particularidade, mas para todo mundo. Porque nós estamos aí num contexto social que é diverso. Muito. Né? Ainda assim, Barueri é uma cidade extremamente bem estruturada. Muito rica. Sabe? Muito. Eu estou tendo a experiência de conhecer um pouco mais, né? Riquíssima. Cara, a infraestrutura de saúde de Barueri é uma coisa de primeiro mundo. É uma das melhores do Brasil. Você vai no UBS do município, é melhor que convênio. Parece hospital particular. Edifícios novos, bem equipados, atendimento de primeiríssima. Concordo. Né? Então, assim, você começa a sair um pouquinho para conhecer os outros bairros, assim, depois do centro. Cara, é uma coisa que você está na Lapa, você está nas Perdizes, sabe? Por quê? Porque justamente há também, não vamos, assim, é uma visão minha, tá? Há uma iniciativa do poder público de que esse desenvolvimento, essa arrecadação do Alphaville também alcance as demais áreas. Eu enxergo, eu posso estar enganado, eu até peço que você me corrija. Imagina. Todo o benefício que Barueri hoje goza e tudo mais advém de uma estratégia de redução do ISS para 2,5%, que São Paulo é 5%, e trouxe assim, muitas grandes empresas de prestação de serviços para a Alphaville. Sim. E a arrecadação fiscal de Barueri, mesmo sendo a metade percentual do que é São Paulo, ficou muito rica. Sim. Encheu os cofres. É uma cidade que não para, as obras viárias não param. Você entendeu? Né? Você não é só o trevo da Castelo, que é do consórcio, mas a Barueri em si tem uma infraestrutura viária muito bem desenvolvida. Tem ginásio de esportes. Políticas sociais para a inclusão de pessoas com deficiência. Se você vai dar uma passeada no centro de Barueri, você vê os edifícios das secretarias. Porque coisa de dar uma volta contigo pra você ver. Então, assim, esse desenvolvimento que de alguma forma o investimento em Alphaville contribui, com certeza, em grande medida, é repassado para as demais áreas do município. Barueri é uma cidade que, de novo, sem vertente política, sem opinião ideológica aqui, mas em dos fatos, né? Que é muito bem desenvolvida e que é um polo gerador de desenvolvimento para todo o entorno. Sim. Para Jandira, para Itapevi, para Carapicuíba, para Osasco, né? Então, tanto é que é um dado que eu não tenho aqui de cabeça, mas a população flutuante aqui é infinitamente maior que a população fixa de Alphaville, porque a quantidade de gente que vem trabalhar aqui há muitos anos eu vi um dado, pode ser que esteja desatualizado, depois eu vou consultar aqui, parece que a população residente era em torno de 30 a 40 mil pessoas, e a população transitória passava de 120 mil. Sim, por aí, eu já ouvi até 200 mil, mas assim, é muita gente, e isso é bom, porque é um polo gerador de desenvolvimento. Ah não, porque veio o pessoal de Carapicuíba ao hospital, tá tudo bem. Caramba, você vai deixar o cara sem atendimento lá porque ele é a cidade vizinha? Lógico, você tem que ter cadastro no município e tudo mais, mas um pronto-socorro não vai negar atendimento. E tá tudo bem, sabe? Pensando um pouco na questão social. Porque assim, se eu não der... Tem condições de atender. Exato. E condições muito boas. Né? E isso é uma coisa que eu tenho conhecido melhor assim, nesse último tempo, né? E tenho realmente sido uma surpresa muito grande, muito positiva. Do desenvolvimento que esta cidade, que esse modelo, como um conjunto, traz para toda a grande São Paulo. Você falou, né, do projeto do Yoshiro Takaoka que deu certo, né? Sim. Você vê como o dar certo, ele vai em outras camadas. Sim. Porque o sucesso de Alphaville permitiu Barueri ser um dos IDHs hoje
mais altos de São Paulo. Sem dúvida. E é o que falou, gera emprego, gera renda para todo mundo, não só para Barueri. Né? O tanto de gente que vem de Carapicuíba, de Jandira, Itapevi para trabalhar aqui, né? E isso no entorno imediato. Tem gente que vem aqui de Guarulhos, de São José dos Campos, Sim. sabe, de distâncias muito maiores para trabalhar aqui, né? Tudo bem que a gente já vai entrar numa outra esfera que, caramba, é desumano. A questão do tempo, o trânsito e tudo mais. Mas é aí que tá, aí Mas já aí entra naquele outro papo de, estão criando prédios de 30 metros quadrados pra galera morar mais perto do trabalho, pra não sei o que, tal. É que Alphaville, na minha opinião, ainda não chegou nesse nível. Não. A hora que chegar... Mas não vai chegar. Eu acho que não, não vai chegar. Não vai chegar porque aí, de novo, aí, produto. Aí você tem o poder público com as suas normas e suas políticas que souberam balizar muito bem até agora o desenvolvimento desta região. E a defesa de interesses, né? Claro. Você usa esse nome e usa esse outro, né? Mas basicamente é a mesma coisa. Exato. Sim, são defesas de interesses, né? Porque eu tenho interesse que seja preservado o IDH que eu tenho aqui. Porque é um recado assim aqui. Exato. Se eu deixar que isso aqui não aconteça mais, vai me prejudicar nesse outro âmbito, entendeu? Então, assim, é por isso a gente vai entrar numa outra seara assim, mas eu acho que é importantíssima o direcionamento do poder público, né, da forma correta, sem dúvida, a gente sempre espera isso, mas se não é ele, o empresário privado não vai também fazer tudo pelo bem social, não vai. O empresário privado quer ganhar dinheiro. Exatamente. Quer gerar lucro. É o que você sempre fala, né? Então evento com responsabilidade social. Tudo, mais ou menos. Né? Também não acho que é legal o cara não quer eficiência. O que você acha de evento com responsabilidade social? Não, eu acho legal. Mas você falou esses dias. Imagina, eu não vou fazer. O cara quer ganhar dinheiro. Não, mas eu, como um empresário de evento, eu não posso ficar fazendo caridade. Sem dúvida. Eu preciso pagar conta. E vamos lá, é sem romance. O cara tá lá pra lucrar. Exato. Mas é aí onde eu tento... Mas se o cara não tiver um selinho de ESG? Não, eu diria um chicotezinho aí de um ente regulador. Pra escuta, mano, você não vai escravizar ninguém também, né? Então, assim, a coisa não funciona, desanda, tá? Porque o capital, por si só, não vai resolver os problemas, vai comer todo mundo. E também, logicamente, a gente não vai também trabalhar de graça. Tem esses dois pontos, né? E o equilíbrio é a questão que vai gerar desenvolvimento, né? Então, assim, mas isso é um papo que dá pano pra manga e saímos da arquitetura. É verdade. Um pouco. Deixa eu pivotar aqui o assunto. Claro. Cara, IA. Assim, a gente tem visto a IA aterrorizar áreas, né? Por exemplo, o pessoal de tecnologia está aterrorizado, porque a IA programa para você agora. E outras áreas. Na arquitetura, aí, no teu segmento, você acha que a IA vai impactar muito, vai sucatear muito a mão de obra? Eu acho que assim como qualquer inovação tecnológica, ela, se bem direcionada, pode dar uma colaboração muito grande. Tem que acomodar direito. Sem dúvida. Por exemplo, quando a gente fazia desenho à mão, né, e surgiram, na prancheta? Exatamente, na prancheta, e surgiram as plataformas, o computador e tudo mais, né, AutoCAD e tudo mais. Outros programas, na época era Minicad, né, e tinha outros também. Era uma coisa que não se pensava. Mas, direcionado para a nossa área, foi um grande salto, né, com relação a tempo e tudo mais, né, a prazo, evoluiu muito, né? a precisão e tudo mais. Né. Depois você entrou no BIM, que é o modelo 3D, né, que já outras plataformas, que é o Revit também, que começou de uma forma tímida alguns anos atrás, e hoje está sendo mais utilizada porque também, ao longo desse tempo, os processos foram otimizados, né? Então, toda a transição leva o seu tempo e tem muitas idas e vindas, né? Eu acho que a IA vai ser a mesma coisa. Né? Então, você não tem medo? Não, eu acho que só pode colaborar, só pode agregar. Acelerar, eu diria otimizar processos. Por exemplo, né, você vai hoje em dia numa reunião de coordenação de projeto, e não só dessa área, de qualquer outra área também eu já vi, mas vamos falar da minha. Você usa hoje plataformas que gravam a tua reunião, ela mesma capta as falas, gera a ata de reunião, e você consegue, pelos tópicos que ele mesmo separa automaticamente e determina qual que é o tempo da gravação que está sendo falado desse assunto, você consegue acompanhar na linha do vídeo qual que é o ponto certo dessa fala. A tag que ele marcou. Eu sou do tempo, e gosto ainda, mas não é tão prático, que você fazia ata na mão. Sim. Por quê? Porque você está escrevendo, você sabe o que você está falando. Eu sou do tempo que tinha que ter uma pessoa só para fazer ata. Exato. Então tem o lado bom e o lado ruim.
O lado bom é que você otimiza tempo, mas assim, o lado ruim é que também ninguém lê. Exato. Né? E suscetível a É a erro. mesma coisa quando depois da pandemia surgiu a reunião virtual. A reunião virtual me custou, porque eu sempre fui um cara do físico, do escritório, do tete-a-tete, cruzar com gente, vamos almoçar, né? E daí sai negócio. E naquele primeiro momento que a gente foi obrigado a ficar em casa, eu passei por um processo forçado de adaptação, né? No segundo semestre da pandemia. Beleza, tem as plataformas de reunião, você tem 20 caras conectados, você fala, não sei se está todo mundo ouvindo. Não, é complexo. Né? O Hoje face-to-face é insubstituível. Não quer tratado, não quer deliberado, não quer resolvido. Então eu percebi um pouco isso, mas também eu não sei se isso aí vai mudar ao longo do tempo, as pessoas vão se habituar. A coisa tem meio que retroagido novamente para dentro dos escritórios, né? Aí é um grande auxiliar, eu acho, para tudo, inclusive para minha área. Tá? Não dá, por mais que alguns digam, não vai ser mais preciso de projeto, não, cara. Eu acho que não vai substituir o arquiteto, porque o arquiteto ele concebe o projeto. E aí ela pode executar. Você até pode imputar informações para te gerar uma receitinha. Para fazer uma concepção. Para fazer uma concepção, mas ainda assim. Você tem que fazer a inserção. Claro, né? Você tem que imputar da forma correta. Né? Então Esse negócio de IA. Não vai trabalhar 100% autônomo, não, eu acho que não. IA só tira quem tá ou iniciando, ou não é tão relevante, ou não é importante. Eu acho que algumas áreas vão sofrer mais no sentido de que o cara vai ficar obsoleto. Estão falando, o designer já morreu, né? Não acho. Nem a pau. Porque assim, imagina a criatividade, a experiência do designer colocando a concepção na ferramenta da IA para fazer o que precisa ser feito. É totalmente diferente do que um cara que nunca encostou em um design, nunca foi dessa área, gerar um prompt lá. Exatamente. É nítido a diferença. Exatamente. Sem dúvida. A IA não consegue conceber a ideia. Ela consegue executar. Ela não consegue criar. Ela pega tudo que já foi criado. Acho que é salvaguarda. Agora também você cria nichos, por exemplo. Você atende nichos. Por exemplo, né? Vai lá o cara no Canva e pega um logo pronto. Tirou o trabalho do designer? Não, porque esse cara não ia contratar um designer. Entendeu? Então por isso que eu concordo contigo, porque assim, quem vai contratar um designer vai ser um cara que tem entendimento que o designer é um cara necessário. Isso foi desde sempre, não vai ser de agora. Exato. O cara que se contenta, de repente, com uma ferramenta que deixa para ele tudo pronto, é um cara que jamais, em outro tempo, não ia contratar do mesmo jeito o profissional. Exatamente. Então, às vezes, quando fala, não precisa de arquiteto para até ver, mas às vezes não tem dinheiro. Às vezes não tem para contratar o cara. Mas que isso, sabe, né? Às vezes não é nem questão de dinheiro, não. Às vezes é questão de não ver valor. Sabe por quê? É cultural. Por exemplo, você trabalha com eventos, né? Tem cara, não, mas eu mesmo organizo. E cara, com dinheiro. Só me dá umas dicas aí, eu te pago tanto, mas deixa que eu me viro. Ou minha mulher faz, sei lá. Não? É comum isso em qualquer área, assim, na minha também. Tipo assim, Davi, vai lá no meu apartamento e me dá umas dicas lá, cara. Eu falo, cara, exatamente. Você tirou da minha boca isso aí, porque um cara que fala, você não fez arquiteto, que eu agora já tenho um projeto aqui. Esse cara jamais ia contratar um arquiteto. Pelo preço que o arquiteto cobra. Exatamente. Então, ele precisa perceber valor. Exato. E isso é uma coisa que assim, não vai mudar por conta da IA. É um cara que vai ter um facilitador para ele, mas ele jamais seria um público meu, seu, dele. Não seria. Né? Então, de novo, as coisas vão se acomodando. Né? Esse pânico aí, eu acho que... Pânico não, né? Mas assim, tem muita gente que fala, né? Que vai ter essa... muita gente vai rodar... Sucatear emprego. Cara, vai. Em alguma medida, mas tudo vai se acomodar. Né? Mas é o que eu falei já em vários podcasts. Estagiários, essa galera que está entrando no mercado de trabalho... Tem o dó também. Hoje é IA que faz esse estágio. Então vai chegar num nível que as grandes empresas vão ter que criar a própria escola, a própria faculdade dentro do negócio, como se já fosse um pé no trainee, vamos dizer assim. Exatamente. E essa pessoa sair, ela não vai ter que virar estagiário, porque ela já está aprendendo na base. Exatamente. E aí ela entrar em uma cadeira legal. Eu tenho eu tenho algumas dúvidas, sabe por quê? Eu já vejo isso acontecendo em várias empresas de amigos, os caras mandando, tipo assim... De 70 funcionários, 40 embora. Sim, com essa desculpa o pessoal está cortando mesmo. Mas sabe o que acontece? Mas está sobrecarregando o sênior. Demais. O que acontece? Eu já vi também acontecer isso. Não, aqui vai ter um corte. Itaú teve corte, Bradesco também teve. Isso, eu vou colocar um bot.
Oi? O pessoal fala, vou pôr um bot aqui. Só que o cara já está até aqui de serviço. Um chatbot. O sênior. O Renatão, o coordenador já está até aqui de demanda. Quem fazia para ele é o estagiário. Quem vai ter que fazer vai ser ele usando IA. Não. Entendeu? Não, acontece isso, também. Entendeu? Não, mas isso é empresa que não sabe o que tá fazendo, desculpa. Porque o que eu vejo acontecendo é o cara trocando 15 nego por um de prompt. Que entra, vem, entende o processo, já é do meio, só que tá estudando prompt. Ele sabe articular as coisas. Ele pilota um cara só faz trabalho de 15 usando a inteligência artificial para entregar mastigado pro sênior. Ele cria um bot para primeiro atendimento, ele cria um bot para resposta no WhatsApp. Não necessariamente, mas também. Sim, dependendo do segmento, com certeza isso aí dinamiza muito. Ele cria um bot para atendimento do chat dele e tudo mais. Então, assim, áreas de, vamos dizer, de primeiro contato, principalmente, que, né, infelizmente, são áreas que não tem tanto valor agregado na execução da tarefa, aí vai passar por cima. Que normalmente seriam os estagiários que fariam essa parada. Estagiários, os auxiliares, né, as primeiras castas. Já na minha área, por exemplo, é um pouco diferente. Por quê? Porque o estagiário ele faz aquilo que o coordenador, o gerente, não vai fazer. Que tem que desenhar. Tem que sentar na máquina, tem que imputar os dados. E são dados, hein, Davi? Claro. Você faz até o esquema elétrico. Eles são dados. Então, assim, né? Vai ter um cara para fazer isso que eu não vou fazer. Né? Por quê? Porque eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo concepção, estou fazendo uma outra etapa disso, desse processo. Né? Então, a tua demanda é de muito maior valor. Nessa área ainda de projeto, de arquitetura, até ainda varejo, ainda é importante o papel do estagiário, só que, lógico, ele vai assumir muitas atribuições com auxílio da IA. É isso que eu ia falar. Para ele, mas ele ainda vai existir, né? Mas no seu caso, você potencializa ele com a IA, claro, sem dúvida, sobe uma cadeira dele e você consegue expandir vezes 10. Com certeza. É essa que você tem um baita acelerador na mão. Exato. Sim. Mas antigamente... é muito ágil para isso. Mas antigamente... Eu falo dos nativos. São muito ágeis. Eu sou consumidor de IA, eu não sou nativo de IA. Exato. Não, mas a questão dele é assim, para ele aumentar 10x, ele tinha que contratar pelo menos 20 pessoas a mais. Agora, com os mesmos casos, ele consegue aumentar o alcance, a entrega de projetos, etc. Sem contratar. Mas ele tem que deixar os caras, os estagiários, os novatos, não sei como chama, proativos nessa linguagem. Sim. E acabou, velho. Sim. Mas eu posso falar? Ou seja, ele não tá mandando gente embora, ele não tá, mas ele tá crescendo. Não, lógico que tá. No final da conta, ele tá, porque ele tá crescendo 10 vezes, só que ele não tá contratando ninguém no mercado. Mas pelo menos ele não tá mandando embora. Tá bom. Por isso, é uma mão de obra que é necessária. Ainda é necessária. Nesse segmento eu entendo dessa maneira, né? Que é necessária, não vai abrir mão. Mas lógico, a gente vê outros segmentos, por exemplo. Você vai aqui num restaurante muito próximo que eu gosto de ir, e até você conhece, eu até te convidei pra gente ir lá, é muito pertinho da gente. O garçom agora é um robozinho. Ah, é? É. Tem 2 robozinhos lá. Por quê? Porque ele serve. Ele te leva até a tua mesa e você pega e tem os garçons que a gente conhece, que já sabe o nome, que sabe o que você gosta, que te faz sentir em casa. Tem ainda. Mas assim, tá começando a entrar robô. Como é que é essa história do robô? É um robozinho mesmo, ele circula, fala com você, ele tem rodinha, né? É tipo aquele do Guerra nas Estrelas? Mais ou menos tipo isso. Tipo R2. R2. É isso mesmo. Isso. E ele fala com você e tudo mais, a gente, aqui está o seu pedido, você vai lá, retira, tá com a sua notinha e beleza. E por exemplo, vai em qualquer supermercado aqui mesmo do bairro. Tem um operador de caixa ou 2, o restante é tudo autoatendimento, né? Então, assim, aí já são exemplos práticos, né, de uma forma muito mais específica e desenvolvida concreta. Do corte na carne. Aí sim. Mas é isso que eu tô falando, é quem realmente precisa. Motoboy vai ser limado já, cara. Hoje tem drone entregando coisa. A Amazon já tem testado isso. Então, mas imagina daqui 5 anos, com o aumento da tecnologia... Mas não sei se vai chegar tão já pra nós isso aí. Cara, o drone já tá rodando. O drone? Inclusive delivery. Aqui nos Estados Unidos... Na China tem. Na rua, normal. Nos Estados Unidos, o cara tá interessado no pacote. Aqui ele quer o pacote e o drone. Então. É um contexto social. Na China, que era onde está mais envolvido isso aí, os caras entregam tudo. Tem hospital que funciona com isso, mas você tem um ambiente 100% O cara tá esperando a entrega, mas ele quer a entrega e o drone. Lembra dos patinetes lá que tinha por... Né? Então, assim, não deu certo. Tô brincando, mas imagina. Mas por isso que eu acho que, assim, tem umas questões que o ambiente social ainda talvez não permita, ou na verdade, talvez permita soluções que a gente ainda não conhece.
que também é o que o Brasil é muito inovador em muitas coisas. Se você dá um pulinho na Europa, você deve ter sentido na tua viagem recente, Sim. nós estamos a anos-luz deles em muitos processos. Tá longe demais. O Pix realmente é algo nosso que a gente tem que brigar, porque eles não fazem ideia, eles usam moeda ainda, papel moeda. Tem cartão de crédito que nem usam chip. talonário. Tem cartão de crédito que nem chip não tem. Exato, exatamente, na Europa. Nos Estados Unidos também tem umas coisas que Nosso ainda... sistema financeiro, ele é de primeiríssimo mundo. Então, assim, Principalmente o de imposto de renda. Nossa. Então, talvez a gente vai ter Mas você sabe que soluções. a nossa Receita Federal é considerada uma das melhores do mundo. Sim, são extremamente capacitados, organizados. A Polícia Federal também, Também. né? São órgãos federais, assim, que... De inteligência. Independente, né, da nossa questão, assim, de opinião, eles são muito bem estruturados, funcionam muito bem. E de novo, voltando um pouquinho para a minha área, eu estava falando dos órgãos do Estado. A gente fala de aprovações, que é burocrático, tem que ser. Porque você tem muitas implicações e o Estado de São Paulo, queira ou não, ele é o que goza da maior estrutura de normatização e controle, né, nessas esferas. Por exemplo, a CETESB é um órgão muito abrangente, Enorme, né? com profissionais extremamente capacitados e até quando você fala, rola alguma, sei lá, 2 pesos, 2 medidas. Não, na verdade é tudo técnico. Né, porque a questão técnica ela é primar sobre as demais. Sim. Né, por mais que você queira, de repente, de alguma forma, uma interpretação, tudo bem, mas alguém vai ter que assinar isso aí. Exato. Né? Então, nós temos O cara tem que mostrar a cara. uma visão um pouco mais, não vou dizer otimista, mas com um pouco mais de amor próprio. Eu acho que aqui no Brasil nós temos uma estrutura muito mais avançada, muito mais robusta e tecnicamente muito mais consistente que em muitos lugares aí fora que a gente pensa que é uma maravilha e não é tanto assim, sabe? Então você fez bem em lembrar da Receita e da Polícia, porque de fato né? Isso tem que nos alegrar, né? Sim. Porque senão como seria? Seria uma bagunça talvez. Ô Davi, qual é o erro mais comum do incorporador? Eu acho que é você ir mais no feeling e menos em indicadores. Eu sou um cara bastante pé no chão nesse sentido. Voltando a falar da parceria entre incorporador e arquiteto que faz a viabilidade, quanto mais subsídios, melhor. E se ele não tem, a gente pede. Se ele não tiver e a gente pedir e não tiver condição, tudo bem, fica essa ressalva, mas fica registrado. Quanto mais informações eu tenho, mais preciso é o meu estudo. Né? Já conheci incorporadores que trabalham de repente com um cálculo numérico só de ordem de grandeza. Né? Eu aprendi, né? E por isso eu falo, a escola do Lucena para mim é a escola que me formou, a sempre fazer um estudo o mais embasado possível, no mínimo no estudo preliminar. O numérico que eu vou soltar, ele é fruto de um desenho, de uma implantação, que logicamente nem todo mundo está disposto a pagar, porque tem custo. Né? Aí fica, não comprei o terreno, vai no risco. Não, as minhas horas de trabalho não vai no risco, eu já estou pondo, estou despendendo. Se você achar que o número não está bom e não fechar, eu que assumi esse custo para você. Uhum. Né? Então, assim, vamos lá. Acontece muito do incorporador dar dessas? Acontece, mas aí você conversa antes, né? Porque, de novo, se o cara não entende que a informação que vai viabilizar o investimento dele vale... Vai proteger o capital dele. Exato. Esse a cabeça de financista aqui. É isso mesmo. Cara, eu vou dar um exemplo. Um cara me ligou, funcionário de um outro, falou assim, Niazi, o fulano falou para eu entrar em contato com você para perguntar o que precisa fazer na CDJ aqui, porque a DJ atrasou, a DJ que ele contratou atrasou. Nada a ver com vocês aí. Nada a ver, eu tava em casa. A DJ que ele contratou atrasou e a música não tá funcionando direito. Aí eu falei, irmão, não fui grosso, porque não é culpa do cara, mas eu falei assim, irmão, o dia que ele me contrata, eu vou entregar tudo que eu sou eu que faço. Nem posso fazer pra você, mas consultoria não, mas eu falei pra ele, resumindo, eu falei assim, se ele quiser que eu resolva e toque e tal, fala pra ele entrar em contato comigo e me contratar, porque... Como assim? Exato. É a mesma coisa eu contratar não, né? Vem de brother, faz todo o projeto, faz o que tem que fazer e tal, pra ver se viabiliza. Se eu achar que não viabiliza, você perdeu seu tempo, investimento. Exato. Imagina, isso é muito comum, mas assim, você tem caso e caso. De repente é um cara que sempre faz projeto com você. Beleza.
Mas Aí em geral não é. Não, então. É que assim, eu falo da minha experiência pregressa, que é de onde eu trabalhei. Você sabe do que? Mas só para pôr um parênteses antes de você complementar. Imagina. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, e eu nem sou defensor de americano, longe disso, você vê o que é a valorização da mão de obra versus o produto. O produto é pouco valorizado e a mão de obra muito valorizada. Certo. O brasileiro, ele não valoriza a mão de obra. Sem dúvida. O brasileiro ele tem um seríssimo problema cultural, onde ele valoriza o produto e não a mão de obra. Nossa, enquanto em países desenvolvidos, você valoriza a mão de obra. Sim. Então, acaba incorrendo em situações como essa, que chega a beirar o ridículo. Correto. E você tocou um ponto fundamental da questão, que é o que eu sempre falo, quando numa conversa dessa, eu falo, cara, economize qualquer coisa, menos em mão de obra. Exato. Sabe, porque é o cara que vai fazer para você. Exatamente. Você vai entrar nesse negócio, você vai empenhar capital, teu nome e tuas garantias nesse negócio. Não corta do cara que vai fazer para ti. Que entre o custo justo na tua conta. Agora, querer ganhar em cima de mão de obra, meu amigo, tá fora, teu cálculo tá errado. Isso no Brasil assim, é uma coisa que trava o progresso. Sem dúvida. É uma mentalidade que vou te falar, ela acontece em qualquer âmbito, tá? Eu já presenciei isso e o cara que chega lá regatinho demais uma coisa que você sabe que... Acontece do cara pedir pro cara te ligar pra te perguntar... É a história do cara que apertou 2 parafusos lá pra trocar um fusível e o cara cobrou R$500. Aí o cara que chamou fala, porra, tudo isso, R$500? Pra uma martelada? 2 parafusos? Você entendeu? Não é pelo tempo, é pela... Saber qual é o parafuso. Exato, pela expertise de saber qual é o parafuso. Correto. Então assim, o cara... Esse é o básico do básico, cara. Mas é um básico que muita gente não entende, sabe? Infelizmente. Não, e uma incorporadora que tem bala, que tem, sabe, investimento, faz parte do processo dela para achar a oportunidade certa, investir. O cara que tô falando em questão, a última coisa que falta na vida do cara é dinheiro. Você entendeu, Sim. cara? É a cabeça diferente. Não é. Eu acho que ele não dá valor exatamente para o que você faz. Ou talvez ele não entenda o valor do que você está fazendo. Não é questão econômica, nem sempre. Não é dinheiro. Até porque você fala, não, cara, 50 mil para fazer isso aí. Tá bom, cara, não é o dinheiro. Você teve uma situação no GP de Fórmula 1, né? Que você precisou ser chamado de última hora. De alugar o meu negócio de DJ, minha controladora. Eu falei, cara, eu consigo, né? Em pleno Fórmula 1. É X. O fogo pegando lá. Não precisa. Isso na segunda-feira. Aí quinta-feira termina a montagem, porque é sexta, sábado, domingo, alguma coisa assim. Quinta-feira eu tava aqui, aí me liga os caras lá da Fórmula 1 desesperado. Cara, o cara deu pra trás, não sei o que, quanto que é? Eu joguei vezes 3 o valor. Eu falei, de última hora, a minha tá alugada, vou ter que realugar, é outra coisa, é outro jogo. Aí, lembra que, peguei a daqui e saí correndo. Não, cara, loucura. É aquela história, às vezes não é o cálculo econômico, é o conceito. E, cara, é o que você falou, e dinheiro não é o problema. É o conceito. Não é o problema é o cara achar que... E a gente vê de novo, a tua área que é uma, nada a ver com a minha, mas eu vejo isso, você também vê, você cansou de ver isso, é uma questão cultural, que infelizmente o nosso... Aí ninguém está livre disso, não é... Cara, tem grana, não tem, empresariado não, é empresariado mesmo, é a turma que investe, que às vezes tem uma visão que é torta. Mas eu acho que isso é um mal do brasileiro, cara. Também acho. Pode ser, sabe? Porque assim... E você que trabalha com... Perdão, sem querer te cortar, mas você trabalha com locação, né? Sim. Também a gente lida muito com isso. Exato. Né? O cara que chega lá, mano, regativa demais não fecha, porque vai te dar problema. Exato. Sabe? É um cara que não entende o valor daquilo que ele está contratando. Ô Davi, assim, infelizmente a gente está em cima do nosso horário e eu queria te perguntar uma coisa. O que você tem visto em termos de movimento em Alphaville que tem te chamado a atenção, seja na questão de valorização ou movimento de incorporador? O que está sendo algo que você tem notado que tem sido assim, uma coisa perceptível em Alphaville? A gente... Legal, Renato. Essa é uma pergunta interessante porque a gente maneja muitos ciclos, né? Então, você, certo momento, na linha do tempo, você tem um tipo de produto, outro perfil e vai. E aí vai seguindo tendências de mercado, tendências que respondem a N fatores sociais, econômicos, políticos e tudo mais. Então, às vezes o pessoal conversa comigo com uma visão um pouco pessimista e eu sou bastante otimista, porque eu acho que se está construindo tem gente comprando. Né? Então, eu vejo o pessoal, porque tá meio complicado, tá difícil. Olha, cara, pelo que eu vejo, não tá não.
É só você ver o final do ano como é que foi, o pessoal, todo mundo viajando, todo mundo curtindo, postando coisas. Deu Disney. Exato. Podendo ou não, é outra história, mas assim, fazendo. Né? E lançamento é a mesma coisa, é uma máxima que é de longa data que eu ouço, do meu pai, que era do ramo, os arquitetos mais antigos, que é a construção civil é o termômetro da economia. Então, você tem lançamento é porque tem crédito na praça. O Brasil sempre teve 2 termômetros, a automobilística sem dúvida. E a construção civil. Correto. E a construção, esses são os 2 fundamentais. E quem não consegue comprar carro não está conseguindo comprar. Se dá esse luxo, né? Exatamente. E imóvel é a mesma coisa. É um projeto de vida de muita gente, mas também no grosso, né, do volume, mas quem não tem condição não consegue assumir um compromisso desse. Então nós temos uma conjuntura bastante positiva, porque também o incorporador não lança para perder dinheiro. Você acha é o pessoal que sabe fazer negócio. Você acha que essas tributações excedentes em aluguel, isso vai dar uma impactada no mercado? Ou você acha que isso vai ser absorvido como o preço da gasolina e a vida que segue? Eu acho que vai ser reacomodado, porque as pessoas continuam precisando morar. Morar e comer não tem como, né? Correto. Então não importa a condicionante que o obriga a tal, ela continua precisando disso. Então isso vai ser acomodado no mercado. Acho que nunca se abriu tanta holding de uma hora para outra. De uma hora para outra, né? De uma hora para outra. E uma conversa também com o pessoal que trabalha um pouco com isso, cada um tem a sua visão. Eu lembro que uma vez, falando de novo sobre conjuntura econômica e cenário de mercado, né? Não, porque o governo, que as políticas, mas uma coisa que meu pai falava, ele falava, Davi, a vida inteira o Brasil esteve em crise. E todo mundo ganha dinheiro. E sempre pagou juros eternamente. Então, assim, meu pai falava isso, eu lembro assim, como se fosse ontem. O cara tá reclamando, mas tá com carro novo, tá com casa na praia, tá viajando e tá investindo. Então, desculpa, o brasileiro reclama demais. Né? E ele é um cara que apostou muito aqui, teve uma história muito bacana aqui. E então, eu acho que talvez isso me traga essa percepção um pouco mais positiva com relação ao que a gente tem que lidar, porque só você vê o nosso mercado, graças a Deus, é um mercado que por si só já gera demanda. São Paulo, não está falando do centro de São Paulo, tem edifícios imensos da década de 50, 60, 70 lá. Né? Construções que quando você imaginava que ia caber, agora a gente fica com receio de lançar um prédio tal, o pessoal lançava coisas gigantescas lá na cidade e de alguma forma vingou e construiu essa nossa cidade. Né? Então eu acho que vai ter espaço sempre, porque nós já temos uma demanda, temos um mercado que gera a sua própria demanda, né? Temos, graças a Deus, né, um universo, né, que gera essa condição para você ter dinamismo, para você ter espaço para inovação, para você ter espaço para novas soluções, tem espaço para todo mundo, para começar a investir, sabe, para começar a fazer negócio. Né? Logicamente, você tem nichos muito grandes, você está meio que segmentado, mas, de novo, assim, São Paulo é o lugar das oportunidades. Você recomenda ainda a locação como investimento? Eu acho que ainda não é um investimento de liquidez, a gente sabe disso, né? Por mais que você tenha uma projeção de valorização muito boa, né, com o relação imóvel aos sempre imóveis, tem batido a inflação. Sempre. E aí, voltando a uma coisa que eu perdi, estava falando com o pessoal, eu sou economista. Teve uma bolha? Nunca, eu digo. Aí eu falo com propriedade. Para trás nunca andou. Nunca. Você nunca vai ver aquilo que você viu nos Estados Unidos. Jamais. Do subprime? Eu lembro que em Dubai você olhava no lançamento, diferente daqui, eles não te parcelavam em 30 meses. Você quita ele do lançamento até a entrega. Tá? Se ia no stand lá, o imóvel, sei lá, 2 meses de lançado, estava passando pelo 5º dono. Caramba. E quem vendeu já ganhou dinheiro. Isso é especulação, isso é bolha. Isso a gente nunca viu aqui. Agora, bom negócio e mau negócio tem em qualquer lugar. Aí cabe a você se informar, né? Em qualquer segmento. Você pode comprar um carro que desvaloriza muito e um carro que valoriza. Você acha que hoje o incorporador está construindo para o morador, para o comprador ou para o investidor? Eu acho que tem ambos os perfis, sabe? A gente falou no começo da conversa sobre os estúdios, né, sobre as micro-unidades lá em São Paulo. Isso aí foi 100% para investidor, né, até que saturou. Total. Eu peguei empreendimentos que eu participei que foram reaprovados, porque ele começou indo nessa onda, mas o cara viu que estava micando e não, eu não lancei ainda, vou reaprovar, porque o papel aceita tudo.
Né? Então eu consigo mudar, por mais que custe, porque depois de construído, lançado e vendido, eu não consigo mudar mais. Aí o elefante na sala é muito maior, né? Então eu acho que você tem ambos os perfis, sabe? Tem ainda Você está um produtos... 50-50 aí mesmo? Porque você tem unidades, por exemplo, de uma metragem razoável. Voltando aos ciclos, teve uma época que a gente teve um boom em Alphaville de apartamentos de 300 metros. É verdade, Coisa que né? não tinha, né? Você tem o The Lake, você tem o Canvas, você tem o Mirar. Houve uma fase, realmente. Exato, né? Que era essa metragem. E beleza, Mas a deu. família era barato, né? Então, mas essa metragem estava mirando em quem? Em quem saiu de casa. O cara saiu de uma casa de 500 metros, né? Ele não ia para um apartamento de 50, 100. É. Teve gente que sim. Achou-se. Assim, exato. Achou-se que não ia. Exatamente. Teve um prédio que nós participamos lá aqui no centro de Alphaville, 260 metros quadrados. Não, minto. 360. Tá? É grande. Pô, apartamento. Eu lembro que na época quando lançaram, né? Para a questão de otimização, nós colocamos no último andar um duplex, que era o mesmo apartamento, porém com a cobertura dele, a laje, que seria, a gente colocou um lazer lá. Não, que é muito grande, que não vai vender. É o que primeiro vendeu. Eu lembro que na Alphaville tem o seu público. Claro, um cara que saiu de uma casa de 1.000 metros foi para um duplex de 600. E ele achou pequeno. Se adaptou. E vendeu. Então assim, né, eu lembro que nós falamos, cara, você vai ter uma laje, dá para o cara usar. É melhor do que você assumir para o condomínio e deixar sem uso. Dá uma piscina para o cara vai comprar feliz da vida. E de fato. Né? Então assim, mas também esse público, esse nicho deu. Então agora você tem metragem de 100 metros, 120 metros. Não é um apartamento que aluga tão fácil como um de 50 ou de 70. Não. Concorda? Então assim, o investidor vai impactar no imóvel dessa metragem para alugar por quanto? Né? É algo que, para um espaço de educação, não tem tanta margem, né? Tanto taxa de retorno tão alta como de uma unidade pequena. Né? Sim. E o próprio giro. Exatamente. Então, assim, eu acho que é para o público que eu também trabalho de alugar para eles, que é um público que aluga bastante aqui. É o pessoal que é o executivo, às vezes é uma família, é um cara que não quer um apartamento de 400 metros, mas também, enfim, a alocação dele é mais transitória, é um tempo menor, não quer comprar um imóvel, ele quer alugar, mas quer um bom imóvel, quer um padrão legal de empreendimento. Ele não abre mão do padrão. Exato, né? Então, assim, isso deu espaço para empreendimentos aqui em Alphaville, que a gente participou, que ele é uma metragem menor, mas é um padrão alto. Tem uma recepção hoteleira, tem uma infra de área comum que é de apartamento de 400 metros. Né? Parece um hotel 5 estrelas. Então, mas é isso. E aí o que acontece? E Alphaville ele cria públicos. Essa particularidade desse empreendimento é uma taxa de retorno que não existe em nenhum outro. Que aí vem a questão do investimento. É um ótimo investimento, um imóvel como esse, que logicamente não vai te dar liquidez quando você quiser lançar a mão desse capital, você vai talvez perder um pouco a tua margem, mas é mais uma cestinha para você pôr seus ovos, né? E outro, o cara não pode estar todo líquido nessa vida no Brasil. Exato. E é o que, voltando à questão da bolha, que uma vez me falaram, não, aqui não existe o que acontece lá fora. Aqui nosso mercado é muito mais regulado e muito mais pé no chão. É o que você disse isso. A gente não, no mínimo pela inflação, você está corrigido. Tá. Não tem imóvel que você comprou um valor e teve que vender mais barato. E você gastou o aluguel. Só se você fez um péssimo negócio. Você gastou o aluguel e ele valorizou a inflação. Correto. É isso aí. Eu penso que é isso. Bacana, galera. Queria agradecer da visão pela Muito essa bom aula papo. de um mundo que eu não manjava e, cara, continuo não manjando tanto, mas deu para abrir um pouco a cabeça. Obrigado aí a presença. É um universo muito, muito, muito interessante. É uma aula, né, cara? Tá maluco. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado a você pela conversa, pelo bate-papo tão gostoso. Davi, passa aí as suas credenciais, seus meios de contato. Instagram. Legal. Se tiver site. Certo, a gente trabalha mais com o Como é que site. te acha? www.estudiodavimaldonado.com.br. Aí você vai ter as informações sobre o nosso trabalho, nosso portfólio. Tem bastante projetos que nós participamos do desenvolvimento em alguma etapa, ou como equipe, ou como concepção, né? E aí dá para realmente ter uma ideia do que nós fazemos. O que inicialmente começa como gerenciamento de projetos, que é justamente o início da nossa conversa, né? Que é a orquestração de todo o processo e compatibilização de todas as variantes para gerar um modelo fechadinho, redondinho, que é o que vai ser entregue, né? E Instagram a gente não é tão ativo,
Mas porque o nosso público sempre tem sido mais segmentado, né, para o B2B. Então ele trabalha muito com o pessoal aqui no mercado, que nos conhece, que nos indica. Né? Então agradeço muito novamente. Legal essa banda da arquitetura completamente inusitada, né? É só B2B, né? Não tá falando com o cara que vai comprar ou alugar o apartamento. É só com as incorporadoras. A gente viu uma outra arquitetura hoje. Um outro conceito. Bem legal. De arquitetura. É bom para captar investimento aí também, as incorporadoras. Legal, sem dúvida. Você vai entrar no nosso grupo com todos os participantes, os empresários que já passaram por aqui. Que ótimo, agradeço. A gente tem formado um grupo aí para poder colocar as pessoas em contato. Que ótimo. Até enfatizei um pouco a questão do gerenciamento, mas na verdade acho que o nosso grande diferencial é justamente a viabilidade, né? Ou seja, e aí que interessa desenvolver o empreendimento do zero, que aí entra toda a nossa experiência e nossas ideias, junto com a do parceiro que é o incorporador, para fazer o negócio acontecer. Se o cara tiver hoje a fim de construir um prédio, é muito importante que ele cruze com você. Ah, com certeza. Boa, aliás, é isso aí, galera. É isso, até o próximo, obrigado. Valeu.